Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Rafael Fagundes em mais um episódio do Café com Fagundes Podcast. Aqui ao meu lado temos o co-host do podcast, Marco Antônio Fagundes, meu sócio e meu pai. E hoje de casa nova, a gente está num novo ambiente, trazer um convidado ilustre. O Arthur, no caso, né, também conhecido como CryptoTu, que é palestrante, fala muito sobre criptomoedas, mercado cripto, tem uma vasta experiência sobre o mercado e é algo que a gente tem tido muita demanda das pessoas querendo saber mais, então ninguém melhor que ele para poder falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marco. Né? Um orgulho estar aqui participando desse programa aqui com vocês. Se você não me conhece, eu sou o Arthur, do canal CryptoTu. O nome é bem legal, né? Porque o meu apelido é Tu. Todo mundo me conhece como Tu. Verdade. Eu comecei a produzir conteúdo de criptomoeda. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Legal isso. Para quem não me conhece, né? Comecei a produzir conteúdo de criptomoeda, só que a grande questão mais difícil não é você produzir conteúdo, é pensar no nome. Né? Cripto, aí Tu é meu apelido. Eu falei, CryptoTu. E aí ficou nisso. Até hoje, né? Eu tô produzindo conteúdo tem mais de 2 anos, só que eu invisto no mercado de criptomoedas desde 2017. Eu comecei a investir por incentivo do padrinho meu, que ele virou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar $100 de presente e você vai comprar Bitcoin, só que isso na verdade não é um presente, é uma troca, certo? Eu vou te dar esses $100, você vai aprender o que é Bitcoin e você vai me agradecer no futuro. E foi o que eu fiz. Mais pra frente, eu também sou engenheiro civil, sou formado em engenharia lá pela PUC. Em 2020, parou tudo, né? Teve a pandemia, teve aquela coisa toda que vocês já conhecem. E eu fiquei sem obra, fiquei parado. Né? Com isso, eu tive que me virar. Eu falei, vou começar a me focar no mercado financeiro. Eu já tinha uma certa experiência com criptomoedas e fui entrando também no mercado tradicional. A gente pode falar disso aqui mais pra frente. Foi que eu conheci bastante gente, né? Conheci muita gente no ramo das criptomoedas, produtor de conteúdo. E a partir daí eu resolvi também produzir conteúdo. Agora eu tô aí com 2 anos de canal, né? Consegui fazer uns vídeos aí nesse último mês de agosto. A gente teve um resultado bacana. Eu cheguei a ter 500 mil de views. Caramba. Lá no TikTok, cara. Parabéns. 500 mil de views. Chegou a uns 40, 50 mil lá no Instagram. Então, assim, produzir conteúdo tá conseguindo levar a informação aí pra galera. E hoje, né, é uma oportunidade muito legal porque a gente tá aqui com o pessoal que não tem o hábito de falar de criptomoeda. Aparentemente, muita gente aqui quer saber mais, né? Os seus seguidores querem saber mais. Então, se você não conhece nada de criptomoeda, esse programa aqui de podcast é para você, né? Então é uma honra mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo convite. E bora bater um papo, né, cara? Como Excelente. Sempre, vamos bater um papo aí. E legal demais saber essa história sua. Seu tio direcionou, fez uma história, mudou sua história, né, com isso. Acabou que meu tio, ele teve uma pegada meio que no começo, né? Ele chegou assim, jogou a bomba na minha mão e saiu fora. Ele também é investidor de Bitcoin, mas eu entrei muito nessa. Igual você tá com seu pai, eu também entrei no meu. Até chamei ele pra vir aqui, só que na correria ele não conseguiu. E ele é muito mais presente na minha história de investimento do que o meu tio, né? Ele é mais focado no mercado tradicional, eu sou mais focado nas criptomoedas, mas acaba que a gente trabalha bastante junto e investe muito junto, né? Então, assim, boa parte dessa jornada de investimento, ele tá sempre do meu lado, certo? Então, igual você tá fazendo com seu pai, eu também faço bastante. Legal demais. Bastante com o meu, cara. E espero convencer o seu pai a investir em criptomoeda junto com você. Hoje o meu objetivo aqui vai ser isso, cara. Vai ser desmitificar. Então, inclusive, se você tá vendo aí, tiver alguma pergunta, manda nos comentários pra gente saber, né? Aqui vai estar com o chat ao vivo, como é que vai funcionar. Manda aí que a gente quer saber o que tá acontecendo, qual é a sua dúvida de criptomoeda. E vamos lá, cara. Vamos começar, né? Dúvida de criptomoedas. Criptomoeda, você pensa em quê, cara? Pois é, na verdade, eu tenho assim um medo enorme de cripto. Por quê? Porque a gente... você acredita no que você ouve. E quando você desconhece completamente, o seu medo aumenta. E aí, cara, as mídias sociais, eles mostram o seguinte, que é uma moeda que não tem lastro. Bom, vou falar o que eu sei, tá? É uma moeda que não tem lastro, né? Uma moeda que não é moeda, tá? E, principalmente, as oscilações. Eu lembro, por exemplo, lá quando o cara lá da Tesla, ele quis lá comprar não sei quantos... Cara, a moeda deu uma guinada. E depois ela cai, assim, sabe? Sem
eira nem beira. Então, assim, eu acho que o seu papel hoje aqui é um papel importantíssimo de mostrar pra gente, de contar a história, como que começou a Krypton, o que é a Krypton, onde é o lastro, como é que você pode trocar, o que você pode fazer, como investir, porque tem o lado certo e o errado de investir. Perfeito. Né? Esse eu acho que é um ponto interessante. Exatamente. E principalmente o conhecimento, cara. Quando você tem conhecimento, você faz coisas boas. Perfeito. E quando você desconhece completamente, automaticamente você vai perder muita coisa, como qualquer negócio. Perfeito, cara. Vamos lá. Criptomoeda, né? Quando a gente fala em criptomoeda, muita gente acaba que tem essa mentalidade aí do Marco, né? Cripto é volátil, cripto não tem lastro. Muita gente fala em cripto, já vem a CPI das criptomoedas, né? Aí vem as notícias ruins, vem golpe, vem pirâmide, vem o Elon Musk manipulando o preço. E, cara, na verdade, criptomoeda, ele veio com o conceito juntamente com o Bitcoin. Cripto significa criptografia. O que é a criptografia? É a habilidade matemática de você mascarar informações. E moeda, meio de troca. Né? E o que muita gente não sabe é que criptomoeda, você não está se referindo a todas que existem. Porque, na verdade, a gente fala criptoativos. Certo? Os ativos digitais, os ativos criptografados. E dentro dos criptoativos a gente tem uma classe que chama as criptomoedas, que são aquelas que são feitas para ser utilizada como moeda, como é o caso do Bitcoin. Agora a gente tem outras famosas, o Ethereum, por exemplo. O Ethereum não é uma criptomoeda, o Ethereum é um criptoativo. Por quê? O Ethereum foi feito para ser um sistema de recompensa para produzir aplicativos descentralizados. Então ele tem toda aquela rede, as pessoas elas criam vários aplicativos e para estar transacionando informações dentro dessa rede, as pessoas que são responsáveis por estar validando essas informações recebem o Ethereum. Então, assim, não foi feito para ser utilizado como uma moeda de troca igual ao Bitcoin. Mas vamos começar do começo, né? O que é o Bitcoin em si, para a gente começar a introduzir esse assunto de criptomoeda. Para isso a gente precisa falar da grande crise que aconteceu no ano de 2008. Provavelmente vocês devem conhecer, né, a quebra do banco Lehman Brothers, a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Isso provou para as pessoas do mundo inteiro duas coisas. Primeiro, né, que estava todo mundo confiando num sistema que esse sistema ele estava inviável. Isso que é uma bolha, por definição. É quando muita gente está acreditando que uma coisa vale muito mais do que ela realmente vale. E tem várias histórias de bolha ao longo da história, né? Global, etc. Teve a bolha da época das tulipas na Holanda, né? Foi a primeira grande bolha que uma tulipa estava sendo vendida por mais de 1.000, acho que não sei se a moeda da época era euros, né? Mas isso é muito tempo atrás. Muitas vezes vai que devia. Aconteceu a bolha da internet nos anos 2000, aconteceu a bolha da crise imobiliária lá a queda de Roma, né? Várias, cara, muita bolha. E aconteceu a mesma coisa lá em 2008. Muita gente estava acreditando que o ramo dos imóveis era uma excelente escolha, estava super valorizado, as pessoas conseguiam fazer empréstimo para investir em imóveis e as pessoas estavam comprando mais imóveis naquilo, e aí o preço subia, e aí mais gente fazia empréstimo para comprar imóvel. Então, assim, não valia aquilo tudo, os bancos se endividaram muito para fazer empréstimo para as pessoas, chegou uma hora que esse sistema ficou inviável, né? E a gente teve a queda toda, né? A gente teve todo aquele estouro da bolha. Tem até um filme muito bom que explica isso, que é A Grande Aposta, o Big Short. Né? Quem não viu, assiste aí, que realmente você vai entender disso que eu tô falando, é muito bom. Mas aí, com base nisso, já acendeu uma luz. Falou, poxa, o nosso sistema, ele tá com algum problema, né? Porque tava todo mundo confiando numa coisa que, na verdade, não existia. Os imóveis não valiam isso tudo. E, juntamente com isso, a gente teve o quê? A inflação. A inflação vindo, muito dinheiro sendo imprimido para gerar esse tanto de crédito que foi criado para investir na bolha imobiliária. Então, se a gente pudesse resumir os dois grandes problemas que aconteceram lá em 2008, foi justamente o quê? Inflação e a centralização da informação, a centralização do poder. Cara, e isso aqui no Brasil, na época, né, acabou que muitos comércios não sentiram, mas a própria Bolsa de Valores brasileira caiu bastante. Com isso, dos Estados Unidos nem se fala. Despencou. Né? E vai falar que o dólar é a economia global. O mundo todo gira em torno do dólar. Então, assim, uma crise nos Estados Unidos podia resultar em problema para o mundo inteiro. Tanto que resultou. E com isso, cara, a internet ela já estava mais à frente, as pessoas já estavam se comunicando através de fóruns, através de informações. E dentre esses fóruns tinha um específico onde tinha um usuário, as pessoas lá eram anônimas, né? Você criava ali o seu nickname, né? O seu pseudônimo,
e a pessoa só sabia daquilo ali, não sabia mais de nenhuma informação sua. Um cara que chamava Satoshi Nakamoto nesse fórum, ninguém sabe quem que é essa pessoa, começou a discutir sobre essa questão da crise. Pô, isso impactou o mundo inteiro e realmente isso poderia ser contornado. Não precisava ter essa emissão de informações, não precisava de ter uma bolha. Se o sistema fosse descentralizado, isso não acontecia. Se não tivesse inflação, isso também não aconteceria. Aí ele pensou, todo mundo hoje depende do dólar. E a gente viu a fragilidade que é o dólar no sistema global e no sistema americano. Certo? Todo mundo depende unicamente do Banco Central americano. Hoje em dia, se eu for parar para pensar, as coisas são assim. Cara, commodity, tudo, né? A gente é o país que vive de exportação. Tudo é cotado em dólar. Tudo, se verdade. tiver uma crise nos Estados Unidos, a gente tá ferrado. Certo? A gente tá ferrado. Foi aí que esse cara falou, e se a gente tivesse uma moeda, cara, que acabasse com dólar? Como você ia conseguir acabar com uma moeda com dólar? Cara, a gente vai fazer uma coisa que primeiro vai ser descentralizada. Né? Como que a gente vai fazer isso descentralizado? Essa foi a primeira grande ideia do Satoshi Nakamoto, que foi o Bitcoin. Ele quer fazer uma moeda que é transacionada de uma pessoa para outra. Então, no papel, o Bitcoin ele vai permitir com que eu, que tenho um Bitcoin, consiga transferir diretamente para você sem precisar de um intermediário, sem precisar de um banco central. Que foi justamente um dos problemas que resultou em toda essa centralização da informação. Mas seria muito fácil criar uma moeda que funciona desse jeito e seja totalmente rastreada, porque não vai ter sentido, né? Porque eu posso simplesmente mandar um Bitcoin para ele, a Receita Federal vai descobrir que eu estou fazendo isso e vai me taxar e vai regulamentar e a moeda vai ficar centralizada de todo jeito. Aí que vem a proposta da criptomoeda, uma moeda criptografada. Então as transações, elas não acontecem, por exemplo, do Arthur aqui para o Marco. Não, ela vai acontecer de uma pessoa A para uma pessoa B. Você não sabe quem que é a pessoa no mundo que está transacionando Bitcoin. Caramba. Então, se eu pegar aqui agora, o Bitcoin é tipo um Pix mesmo, né? Você tem um QR Code, se você baixar uma carteira de Bitcoin, que funciona na prática como se fosse um bancozinho ali, que você tem acesso ao seu extrato, consegue enviar, receber Bitcoin. Você baixa a carteira, gera o QR Code, eu pego aqui meu celular, escaneio o QR Code e mando para você. A gente aqui vai saber que o Arthur tá mandando um Bitcoin pro Rafael, pro Marco. Mas só a gente. Se a gente não falar para ninguém, a única coisa que vai ficar catalogado lá no sistema é que uma carteira enviou o Bitcoin para outra. E essa carteira é um endereço totalmente maluco, cara. É letra, é número, né? É tipo um chassi de carro. Tá. Imagina um chassi de carro. Entendi. É uma identificação. Uma identificação. Mas assim, você não sabe de quem que é. Né? Então, por isso que veio o termo criptomoeda. E o princípio do Bitcoin é justamente estar fazendo essas transações de forma descentralizada, né? E direta entre as pessoas, que é o que a gente chama de P2P, peer-to-peer. Tanto que ele soltou isso através de um artigo que ele escreveu, que inclusive é um artigo bem pequenininho, acho que ele não tem nem 20 páginas, que é o que a gente chama de white paper. White paper é explicando como que vai funcionar aquilo na prática. E assim, é Bitcoin, uma moeda peer-to-peer. Então a grande proposta do Bitcoin é transacionar isso de forma direta entre as pessoas, sem precisar de uma central descentralizada. Mais ou menos como a gente faz com dinheiro em espécie, só que utilizando o quê? A internet. Né? A grande questão do Bitcoin é essa e ele veio para isso. Mas aí a gente tinha problemas. Como por exemplo, beleza, como é que a gente vai fazer se ele for descentralizado, né? Quem que vai conseguir garantir que a gente manda Bitcoin de um lado para o outro? Né? Porque você vai fazer um Pix, né? Para mim, por exemplo, ou um TED, o que vai acontecer? Você vai me falar assim, ô banco, seguinte, ó, eu tô mandando ali 10 pro Arthur para comprar um café com Fagundes aqui, ó, pra gente tomar um cafezinho depois. Isso. O seu banco vai entrar em contato com o meu e aí vai fazer essa transferência do seu banco direto pro meu. Isso. Acontece basicamente aí dessa forma. No Bitcoin não existe esses bancos, essa central, não existe o banco central, que no caso do Pix, né, que vai estar ali interligando todo mundo. Aí ele veio com o conceito de quê? Mineradores. Os mineradores são as pessoas que vão estar ali fazendo isso. E elas ganham recompensa. Ganha Bitcoin para estar fazendo isso. Então como que vai ser o Bitcoin se você olhar de cima, né? A gente está aqui na mesa e aqui está transacionando um tantão de Bitcoin. Bacana. Eu vou mandar um Bitcoin para você. Esse Bitcoin ele vai cair num tantão de transações que estão ali pendentes. Numa central. Numa centralzinha, que é a internet, é o que a gente chama de blockchain. E aí lá dentro da blockchain, na verdade, chama mempool. Mempool é onde ficam as transações que ainda não foram confirmadas. E aí o minerador ele vai pegar várias daquelas transações,
e ele vai analisar se realmente está saindo um Bitcoin de um lado, indo para o outro, daqui para lá, daqui para lá. E através disso, ele vai juntar essas transações e está confirmando. Realmente, ó, tem um Bitcoin na conta do Arthur, ele está querendo mandar um Bitcoin lá para o Rafael. Beleza, mandou aqui, está feita a transação. E o que ele ganha com isso? A recompensa, que é a taxa. Né? A gente paga uma taxazinha ali. Spread, né? Não é um spread, é uma taxa que literalmente você seleciona o quanto você quer pagar. Quanto mais alta for a taxa, mais prioridade você vai ter na transação, porque o minerador ele vai estar querendo escolher a sua transação no meio das outras. Mas assim, isso é quase online? Demora um dia, 2? Como é? Cara, então, geralmente é uma coisa assim quase que instantânea, né? Quanto mais caro você pagar, mais rápido vai acontecer. Essa blockchain, o sistema do Bitcoin, ele foi baseado num sistema que chama blockchain. Só que eu vou explicar isso daqui a pouquinho, né? Porque primeiro eu vou explicar isso do minerador, eu vou chegar na blockchain para não ficar muito confuso. No final das contas, é tranquilo de você entender o Bitcoin, só que como depende de muita explicaçãozinha, se eu tentar furar aqui na frente vai ficar um pouco confuso. Mas funciona mais ou menos assim. E a taxa, ela é uma taxa muito barata, cara. Tipo assim, a taxa assim de centavos de dólar, né? Então assim, você paga às vezes menos que R$1 para fazer uma transação do Bitcoin. E o que você ganha pagando essa taxa? Você ganha anonimato, né? Ao seu favor. Você consegue transacionar um dinheiro virtual sem qualquer pessoa do mundo saber que você está transacionando ele. Essa é a grande vantagem. Mas aí o Satoshi Nakamoto enfrentou outro problema, né? Tipo assim, cara, beleza, a gente já conseguiu solucionar esse problema aí da descentralização. Tem um minerador que ele vai estar ali verificando realmente se está saindo um Bitcoin de uma conta, de uma carteira A e indo para essa outra carteira B. Perfeito. E ele vai ganhar uma taxa, que é o que o pessoal está pagando, mas, pô, e aí? O Bitcoin está aqui no papel. Por que o cara vai querer perder o tempo dele para ficar fazendo isso, para só ganhar taxazinha pequena de centavos de dólar? Aí ele veio com a ideia da blockchain, que ele vai ganhar, além dessa questão das taxas de transação, ele vai ganhar uma quantidade fixa de Bitcoin para cada bloco que ele minerar. O que é o bloco? O que é a blockchain, cara? A blockchain, muita gente tenta complicar. Pô, o real digital vai sair na blockchain, né? Ah, porque a empresa tal vai rodar blockchain. Cara, a blockchain é simplesmente um jeito de você registrar informações. Qualquer empresa pode usar uma blockchain hoje em dia. Blockchain é a ideia. Igual vocês têm a empresa, né? Acho que você trabalhava com seguro. Sim. Provavelmente você devia anotar os seguros que você vendia, faz aquele fechamento de caixa, né? E aí eu não sei se você trabalhava com os fechamentos mensais, com os fechamentos diários, mas vamos supor uma pessoa que tem um supermercadozinho. Tá. A pessoa tem um supermercado e todo dia ela tá lá vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo isso. Ela compra insumo, né? Compra pão, compra massa, compra farinha, compra o que quer que seja. E aí chega no final do dia, ela passa a risca lá e fala, ó, hoje eu vendi tanto, hoje eu gastei tanto, esse foi meu total. Vira a página, no dia seguinte ela faz a mesma coisa. A blockchain funciona exatamente da mesma forma. O livro registro, né? O livro registro. E essa virada de página de um dia para o outro é o que a gente chama de blocos. Então por isso que blockchain significa cadeia de blocos. É porque são vários blocozinhos e cada um com informações de transação lá dentro. Então, assim, na prática, cara, é simplesmente um livro público que você vai conseguir ver todo mundo que está transacionando Bitcoin. Ah, uma empresa vai trabalhar em cima de blockchain. Significa que todos os dados trocados dentro dessa empresa, eles vão ser registrados ali para qualquer pessoa da empresa ver, né? E isso fica imutável. Então, passou ali a página, aquilo ali é história, você não consegue mexer num dado. O princípio da blockchain é essa. E aí, o que o minerador ele vai fazer? Vão ter várias transações lá na rede, que é a mempool, as transações que ainda não foram confirmadas. Cada uma pagando sua respectiva taxa, então ele vai pegar ali as transações mais importantes, com a maior taxa que ele julga, e vai colocar dentro de um bloco. Quando ele consegue encher esse bloco, demora mais ou menos 10 minutos para fazer isso. Ele enche esse bloco, aí o que ele faz? Ele vira essa página. Ele cria um bloco novo e aquilo ali vai ficar para sempre registrado na história do Bitcoin. E sempre que ele fecha um bloco, ele ganha uma recompensa, certo? Então qual que foi a grande questão dele? Beleza, a gente já criou uma moeda que ela é descentralizada, né? A gente já criou o sistema mineradores, que vão ser as pessoas que vão estar ali, e a gente já arrumou um jeito de recompensar esses mineradores, que é todo mundo que fizer uma transação vai pagar uma taxazinha, e todo bloco que o minerador minerar, ele vai ganhar uma recompensa de 50 bitcoins.
Independente do tamanho. Independente do tamanho. Tem um tamanho máximo, né? Tem um tamanho máximo. Acho que é 1, 2 megas, é pouquinha coisa. Mas 1, 2 megas só de informaçãozinha. Fulano mudou para ciclano. É muita informação que tem lá dentro. Né? Bastante transação. Só que aí a gente tem outro problema, né? Que é a inflação. Pô, se gera 50 bitcoins a cada bloco, como é que a gente vai fazer? Importante dizer isso. É importante dizer isso. Ele veio com um sistema que é a seguinte forma, ó, um bloco ele tem que sair a cada 10 minutos. Aí a gente já entra na questão que você perguntou, né? Uma transação, ela vai acontecer no próximo bloco. O próximo bloco, ele vai acontecer no máximo 10 minutos. Tá. Por que esses 10 minutos? Existe uma programação dentro do código do Bitcoin que o minerador, para ele estar minerando os blocos, certificando, ele tem que resolver uma equação matemática, certo? Então, se o computador dele for muito potente, ele vai resolver aquela equação matemática muito rápido. Então, o que o sistema do Bitcoin faz? Opa, esse cara está resolvendo muito rápido. Eu vou fazer essa equação matemática ficar mais difícil para demorar 10 minutos. Por que sempre 10 minutos? Porque se você pegar de 10 em 10 minutos, você vai ver que a cada 210 mil blocos, que dá mais ou menos 4 anos, vai acontecer um evento que é a redução na recompensa dos mineradores, que é o que a gente chama de halving. Que, pasme, vai acontecer ano que vem, tá? Mais ou menos em abril. Então, qual que é a grande questão? Ele tornou uma moeda deflacionária com base nisso. Então, ele julgou assim, ó, no começo, todo mundo que quiser minerar Bitcoin vai ganhar 50 Bitcoins por bloco fechado. Se você tiver um computador muito potente, vai ficar mais difícil de minerar Bitcoin. A rede vai se autocalibrar para tornar aquilo mais difícil. É literalmente uma equação matemática que você tem que resolver e colocar as transações ali dentro. E a partir disso, a galera vai começando a juntar Bitcoin. Então, assim, algo que lá em 2008, 2009, que foi quando o Bitcoin começou a rodar, tinha pouco valor e a galera ganhava 50 Bitcoins, depois de 4 anos o Bitcoin começou a ficar mais famoso, começou a valer mais. Então já veio esse sistema do halving para cortar essa recompensa para o pessoal ganhar menos Bitcoin. Mais 4 anos cortou pela metade. Então, o que era algo que ganhava 50 Bitcoins a cada 10 minutos, depois de 4 anos a pessoa começou a ganhar 25 Bitcoins a cada 10 minutos, depois 12,5 e agora 6,25. Então, a cada 10 minutos que você contar aqui, são gerados 6 Bitcoins,25, mais as taxas que os mineradores recebem, certo? Então, com isso, ele já solucionou o problema. Falou, ó, então o Bitcoin, a cada momento que passa, ele vai, a cada 4 anos, né, 210 mil blocos, ele vai reduzindo a recompensa pela metade. Vai chegar um ponto que ele vai deixar de ter recompensa. Isso aí é no ano de 2140, pra ter uma ideia. Então, muito tempo. Imagina, o Bitcoin ele pode ser dividido em 8 casas decimais. Então, se eu te mandar um Bitcoin, eu estou te mandando 1,0000 Bitcoins. Por quê? Porque eu posso mandar a fração de Bitcoin. A menor fração de Bitcoin, que é o que a gente chama de Satoshi, em homenagem ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vale menos que 1 centavo. Aí, né? Um Bitcoin vale o quanto? Hoje em dia, um Bitcoin está valendo cerca de 27 mil dólares. Um Bitcoin? Um Bitcoin. E quando começou? Só interrompe, só para poder esclarecer. Quando começou, isso é uma história até interessante, né? Porque o marco que fez o Bitcoin ter algum tipo de valor foi quando ele foi utilizado como bem de troca, certo? Que foi um marco também para a história do Bitcoin. Isso aconteceu no dia 22 de maio de 2010. É o dia da pizza, que eles chamam. Que o cara ele publicou no fórum lá, falou, ó, gente, seguinte, a gente tá aqui minerando Bitcoin, um manda Bitcoin pro outro aí de brincadeira, mas vamos levar essa brincadeira pra frente. Ó, eu quero 2 pizzas, eu vou pagar 10 mil Bitcoins para quem me der isso aí. E aí fechou o negócio. Nesse fórum mesmo, o cara falou, de onde é que você mora? Ah, eu moro lá na Flórida. Pô, me passa seu endereço que eu vou mandar 2 pizzas e entregar aí na sua casa. Quando chegou a pizza lá, ele enviou 10 mil Bitcoin pro cara e falou, ó, paguei $40 em 2 pizzas, então $40 são 10 mil Bitcoins. Então, um Bitcoin são tantos centavos de dólar. Ponto. Então valorizou pra caramba aí. Valorizou. Foi Essa o ativo... pizza hoje em dia é bem cara, né? O ativo que mais se valorizou na última década foi o Bitcoin, cara. O ativo que mais se valorizou na última década foi o Bitcoin, justamente porque a gente está falando de uma proposta que veio para bater de frente com o sistema monetário hoje. Por quê? Ele quer ser algo descentralizado e algo deflacionário. E é justamente o contrário de como que roda o sistema financeiro hoje. Então, basicamente, né, se você for olhar o Bitcoin na prática, é como se você fosse fazer um Pix para a pessoa. Né? Então,
é muito simples. Se um Bitcoin ele valesse R$1, pra mim já tava ótimo. Né? Se eu te fizer, em vez de te dar R$10, eu te dou 10 Bitcoins, porque um Bitcoin vale R$1. Tá. E só eu faria isso só pelo fato da gente estar fazendo uma transação anônima, descentralizada, com algo que é deflacionário, é escasso. Tá. Mas com base nisso, a galera começou a ver valor nessa proposta. O pessoal começou a falar, pô, eu acho interessante eu ter algum ativo que ele é deflacionário, ele é escasso, né? Por que o ouro vale muito? Porque ele é escasso. Sim. O ouro vale muito e a areia vale pouco, por quê? Tem muita areia. Você cava ali no quintal da sua casa, você acha areia, né? Mas vai achar ouro. Verdade. Então, assim, o Bitcoin ele segue a mesma proposta. E ele é matematicamente programado para chegar em 21 milhões. Não tem como criar mais que 21 milhões de Bitcoins. Não tem como. O ouro, você pode, sei lá, cavar uma mina ali, achar, mais 2 quilômetros pro chão e você acha 3 vezes mais ouro que existe. Pô, Fundo do mar hoje tem mais ouro hoje. Só que a dificuldade é absurda. Mas vamos supor que o pessoal consegue minerar o ouro no fundo do mar. Cara, o valor de mercado do ouro vai diminuir pra caramba. Verdade. Estão falando de minerar um asteroide, cara. A Tesla tá falando isso. Minerar um asteroide que tem mais de quadrilhões de dólares em ouro. Imagina o que vai acontecer com o valor do ouro. Despencar. Vai despencar, porque não é escasso. O Bitcoin ele é matematicamente programado para ser escasso. Né? E aí a gente até cai naquela questão. Ah, mas ele não tem lastro. Né? A gente pode até entrar nesse debate aqui. Primeiro, o dólar tem lastro? Você sabe me dizer? Não mais. Já teve, hoje não mais. Hoje não mais. Não. Qual que é o lastro do dólar? Seria ouro. Não, hoje. Hoje não sei mais. Não tem. Não tem porque lastro. não tem, verdade. O real. Também, na verdade, toda moeda teria que ter um lastro. Teria. Que seria que no Brasil também, antigamente era ouro. Já foi cana-de-açúcar, foi para o Brasil, já foi ouro. Hoje também eu não sei, acho que nem tem mais. Não tem. Como que funciona toda essa história, né? A gente vai voltar aí na época da Idade Média. Né? Antes era tudo escambo, né? O pessoal trocava as coisas. Eu tenho 5 galinhas aqui, tô precisando de alface. Toma as galinhas, eu pego as alfaces aqui, pronto. Né? Aí eles começaram a ver que existiam metais que eles tinham propriedades interessantes, né? Eles eram resistentes, eles duravam mais, eles eram bonitos, brilhantes, cortantes. E aí começou a se ter uma valorização daquilo. As pessoas começaram a procurar por aquilo, até que aquilo virou um meio de troca. Queria galinha, em vez de dar alface, começou a dar metal, porque a pessoa utilizava metal, certo? Chegou um ponto onde o pessoal começou a usar os metais para transacionar, que são as moedas. Né? Chegava lá, dava as moedas. Só que vamos supor que um cara muito rico ia viajar. Cara, além de ser pesado você levar moeda, se fosse levar numa carroça, né? Que você vê muito essa série medieval que os caras tá na carrocinha lá andando a cavalo e tal, saqueia. Você perde tudo que você tem. Aí eles resolveram criar um sistema que são os bancos. Os bancos eles surgiram como? Você deixava o metal lá com os caras, as suas barras de ouro, prata, cobre, bronze que você tinha lá, e eles te davam um papel com um selo oficial garantindo que você tinha aquilo. Esse é o papel moeda. Né? Então o lastro era o que você tinha lá guardado com o banqueiro. Então, ao invés de você viajar com uma carroça cheia de metais preciosos, você só tinha um papelzinho que você colocava lá dentro do seu casaco e você estava pronto. Isso funcionou até a década de 70, que foi quando a gente teve a perda do lastro com ouro lá nos Estados Unidos. E a partir disso, se você parar para pensar assim, no geral, o lastro do real, o lastro do dólar é a confiança que as pessoas veem naquilo. Porque se você parar para pensar, é um papel colorido com um valor que o pessoal simplesmente fala, isso aqui vale tanto. Só que a qualquer momento, se o Banco Central quiser, ele imprime o quanto ele quiser de dinheiro da forma mais simples possível. Liga a máquina e imprime, gera crédito e coloca, faz empréstimo, o pessoal não paga. Quem que vai arcar com isso? O Banco Central. Isso é inflação. 2020, né? No mercado global inteiro. Foi exatamente isso. A gente viu uma inflação absurda em 2020 porque o pessoal liberou muito crédito pra galera, né? Então, gerou muito dinheiro, todo mundo começou a gastar, começou a faltar bem no mercado, o preço das coisas começou a subir, o pessoal conseguiu dinheiro muito fácil. E hoje em dia é muito fácil de criar dinheiro, porque o dinheiro não tem mais lastro. Não tem, né? Agora a gente já vai mudar o conceito, né? O dinheiro era lastreado ao ouro. O ouro é lastreado em quê? Nada. Nele. Do próprio ouro. O ouro garante o próprio lastro dele. Por quê? Porque ele é escasso.
Ele é um metal que no começo ele era um metal que era bom de mexer, ele era um metal bonito, brilhante, né? E quando as pessoas faziam algum tipo de coisa afiada com ele não perdia o corte fácil, né? O ouro tem essa propriedade, por isso que ele começou a valer tanto. Depois as pessoas viram que ele é bonito, viu que ele é escasso, e aí começou a ser a escassez dele o seu próprio lastro. Então quanto mais difícil de conseguir ouro, mais caro ele fica. Entendi. Então o lastro do Bitcoin segue essa mesma proposta do ouro. Né? Por que o Bitcoin ele tem lastro em quê? O Bitcoin ele não tem uma reserva ali, ele não tem uma reserva aqui, ele é igual ao ouro, ele é o seu próprio lastro. Como ele existe uma quantidade finita de Bitcoin, pronto, né? É aquilo ali que garante o lastro dele. É porque se você quiser comprar um Bitcoin, você está disputando um no meio de 21 milhões que existem. Então são várias pessoas que querem comprar. Por que as pessoas querem comprar? Por causa de tudo isso que eu te expliquei. A possibilidade de você transacionar dinheiro ao redor do mundo inteiro, para qualquer pessoa do mundo inteiro, sem você precisar de uma central, de forma completamente anônima. Essa que é a grande questão do Bitcoin. Para isso que o Bitcoin foi criado, certo? Então, cara, eu acho que se tiver que explicar Bitcoin assim, em 1 minuto, né, para a pessoa: crise bancária, centralização e inflação. O Bitcoin ele veio para quê? Para tirar isso. Ele veio com a proposta de tirar esse negócio. O que o criador fez? Chegou num fórum, escreveu uma proposta: ó, tem uma moeda que a gente vai transacionar ela de forma anônima, a gente vai pagar as taxas para qualquer pessoa do mundo que queira pagar, e essa pessoa vai receber uma recompensa por isso. Essa recompensa ela vai ser reduzida a cada 4 anos, até que chega um ponto que a gente chega em 21 milhões de Bitcoin. E aí? Quanto que vale um Bitcoin? Quanto você quiser pagar. Literalmente o valor do Bitcoin é quanto que o livre mercado quer pagar. Então, por mim, se um Bitcoin valesse R$1, tá ótimo, tá perfeito. Mas por que o Bitcoin vale 27 mil dólares? Né? Isso dá cerca de 130 mil reais no Bitcoin. Porque as pessoas veem valor nisso. Porque o Bitcoin ele é escasso. Porque o Bitcoin ele é divisível em 8 casas decimais. Você pode comprar R$10 de Bitcoin se você quiser. Vai dar 0,00013 Bitcoin, sei lá. Né? Então, assim, com o tempo, as pessoas foram vendo o valor no Bitcoin e aí falou: cara, eu tenho um Bitcoin aqui que eu minerei lá em 2010. Quanto que você quer pagar? Eu pago R$1 nele. Eu, toma, R$1 aqui, faz a transferência, o Pix de Bitcoin para essa carteira aqui, para esse QR Code. É literalmente um QR Code, você escaneia. E as corretoras, elas fazem isso. São pessoas o tempo inteiro querendo comprar e vender Bitcoin. Então, atualmente, o valor que o mercado vê no Bitcoin é 27 mil dólares. Tá. Né? O preço funciona dessa forma. O Bitcoin ainda oscila ainda. Por exemplo, o dólar semana passada estava a 4,60, hoje está quase 5. Isso também acontece com o Bitcoin ou não? Sim, mas a tendência é que atualmente, eu não sei se você sabe disso, 4% da população mundial conhece e investe em Bitcoin. Não sabia. 400? Caramba, muito pouco. É muito pouco. E o Bitcoin, ele já vale 27 mil dólares. A tendência é, quanto mais pessoas investirem em Bitcoin, mais estável vai ser o preço. Tanto que, se você ver o que o Bitcoin fez de $1 até 10 dólares, de 10 dólares até 1.000 dólares, de 1.000 a 20 e dos 20 a máxima histórica que é 70, ele sempre foi subindo, mas a cada subida ele sobe menos, saúde, percentualmente falando. Sobe menos. Entendi. Por quê? Porque quanto mais ele sobe, mais dinheiro precisa fazer para ele continuar subindo. Entendi. Da mesma forma que se você quiser vender, tem mais gente ainda querendo comprar, então o preço ele não vai cair muito. Então a tendência é, quanto mais pessoas forem conhecendo como que funciona o Bitcoin, como que funciona a criptografia e vendo valor nisso, tendo interesse de investir, mais estável o preço vai ficar. Então, assim, 4% da população mundial investe e o Bitcoin, ele já vale, se pegar todos os Bitcoins que já existem até hoje, juntar o valor dele, dá tipo $500 bilhão. Ele já vale mais que muita empresa gigante. Sim. Ele vale mais que a prata, pra você ter uma ideia. Tudo de prata que existe não dá $500 bilhão. Com 4% da população mundial investindo. Imagina se, sei lá, 10% investir, 20%, 30%, 50%. Cara, a gente tá falando, tipo assim, é um aumento absurdo, né? Porque ele veio para competir com o ouro. Hoje o ouro, todo o ouro do mundo, ele vale $13 trilhões. O Bitcoin vale $500 bilhão. Né? Então se a gente pensar uma valorização aí, vamos colocar que ele vai chegar aos pés do ouro, porque o ouro tem, sei lá, cara, 5 mil anos de história de humanidade aí. Mas se ele chegar pelo menos metade disso,
Metade do tamanho do ouro, a gente já está falando de uma valorização aí de 12, 13, 14 vezes pro preço do Bitcoin hoje. Existe um ranking hoje dos maiores detentores de Bitcoin? Existe, inclusive isso é público, né? Porque igual eu falei da blockchain, a blockchain é onde fica registrado tudo. Então assim, se eu criar uma carteira aqui agora e fizer alguma transação com ela vai constar lá na blockchain. E qualquer pessoa vai conseguir ver que a carteira X, a carteira do chassi tal, recebeu, sei lá, R$10 em Bitcoin, que seja. Então assim, isso é público. Você não sabe quem que é a pessoa, quem que é o dono dessa carteira. Mas tem como ver. Então, com isso, você consegue mapear as maiores carteiras do mundo. Atualmente, a maior carteira do mundo pertence à maior corretora. Óbvio, né? Que é a Binance. Mas a gente tem carteiras bilionárias completamente anônimas, que é o que a gente chama de baleia. As baleias do mercado. Porque tem muito dinheiro lá dentro, você não sabe quem que é a pessoa, ela é anônima. Mas assim, é super fácil de você estar rastreando uma carteira, tá ali, tipo assim, você não vai saber quem que é o dono, né? A não ser que, vamos supor, tem uma carteira X que ela transfere para o endereço da Binance e aí chega no Binance e aí a pessoa saca, né? A gente já vai entrar nisso. Aí você consegue saber que aquela pessoa é a dona da carteira. A Binance é uma corretora. Qualquer corretora você tem que fazer suas verificações para você estar... conseguindo operar de acordo com a legislação da sociedade. Então isso até responde a sua pergunta, né? Como que eu converto o Bitcoin em dinheiro de verdade? Bom, primeiro você pode usar ele como bem de troca. Fácil, né? Eu, por exemplo, fui esses dias tomar café ali no Boulevard Shop e paguei com Bitcoin. Tem como fazer isso lá no Mr. Black Coffee. Muito massa. Muito massa. Inclusive, se tiver vindo, patrocina a gente aí, né? Boa ideia. Boa. Que legal. E você pode usar ele como bem de troca. Você pode simplesmente fazer da forma literal, né? A forma peer-to-peer. Cara, você quer comprar 10 de Bitcoin, eu transfiro para sua carteira, você me faz um Pix de R$10. Transforma em dinheiro. Ou então você pode mandar esse Bitcoin para a corretora, onde as pessoas estão querendo negociar, comprar e vender o tempo todo. Então você vai achar lá dentro da corretora um cara que ele está querendo comprar Bitcoin por R$1. Você vende Bitcoin para esse cara, vai estar lá na conta da corretora, sei lá, R$50 de Bitcoin que você vendeu para essa pessoa, você saca. Muito simples. Entendi. Né? Então tem muita gente que rastreia as carteiras anônimas dessa forma. Tem uma carteira anônima que fez um Pix lá para a Binance, para a conta do Arthur, e você falou, essa carteira é do Arthur, porque a Binance sabe quem que eu sou. Né? O Bitcoin, ele, de certa forma, assim, você consegue se chegar num ponto onde as pessoas sabem de quem que é aquela carteira, né? São as carteiras ali que são rastreáveis, igual as corretoras, por exemplo. Você consegue fazer de forma completamente anônima. Entendi. Tá, outra coisa, como é que é a regulamentação disso? Porque isso está no mundo todo. Existe uma regulamentação única, cada país tem uma regulamentação? Cada país opera de um jeito. Inclusive tem muita corretora que oferta vários serviços que não são permitidos nos países. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente não pode fazer um serviço que a gente chama de staking, que é basicamente você emprestar a criptomoeda para você receber essa criptomoeda de volta depois, né? É um pouquinho mais complicado que isso. Da mesma forma que a mineração utiliza poder computacional, cálculo matemático, quanto mais potente for um computador, mais chance de resolver aquela equação ele vai ter. A gente tem o que a gente chama de staking, que aí é a quantidade de moeda. Isso é um ticket de sorteio. E aí vai sortear uma daquelas moedas que tem lá e a pessoa vai conseguir validar aquele bloco. É o Proof of Work e o Proof of Stake. Essa oferta de stake, você fazer isso e ganhar dinheiro em cima disso, em alguns países como nos Estados Unidos, não é permitido. E algumas corretoras ofertam isso. Aqui no Brasil, não pode ofertar derivativos. Né? Então as corretoras nacionais elas não permitem contratos futuros de Bitcoin. Então muita corretora vai para países onde isso são permitidos e operam lá dentro. Né? Então você vê muita corretora tipo em Singapura, nos lugares doidos, assim, Malta, né? Porque lá meio que pode tudo. Como que é aqui no Brasil, né? O importante é aqui no Brasil. Você pode comprar criptomoeda à vontade, você precisa declarar isso no imposto de renda, certo? E você só vai pagar sobre o lucro. Que é o ganho de capital. Que é o ganho de capital. O ganho de capital, atualmente, ele é 15%. Caso você tenha uma movimentação acima de 35 mil por mês e tenha tido lucro. Então vamos supor que acima de 5 mil reais eu sou obrigado a declarar tudo que eu tenho de criptomoeda. Comprei 5 mil reais de Bitcoin, declarei. No mês seguinte o Bitcoin ele valorizou
triplicou de valor, esses 5 mil reais viraram 15 mil reais, eu vendi tudo, então eu fiquei ali com lucro de 10 mil. Eu reportei lá para Receita Federal que eu vendi, tive um lucro de 10 mil reais, só que como a minha movimentação não foi acima de 35 mil, foi 15 mil, comprei 5, vendi 15. Movimentação de 15 mil, eu não tenho que pagar imposto. Isso não soma com o que você já tem de outros ganhos, não, né? Não, é separado. Não, é porque isso é por mês. Se você fizer várias operações ao longo do mês e as operações juntarem um valor acima de 35 mil reais e você teve lucro, você precisa pagar de 15% a 22,5% sobre esse lucro. Se o lucro foi de 5 reais, você precisa pagar 15%. Precisa pagar 15% sobre esses 5 reais, por exemplo. Né? Quanto mais você opera, mais caro vai ser esse imposto. Se você passar de, acho que 10 milhões, se eu não me engano, aí você tem que pagar 22,5%. Mas os meros mortais estão operar em 15%. E assim, a lei muda toda hora, né? Todo ano muda. Tá para aprovar um projeto de lei aí que só de você ter criptomoeda ela valorizar, dólar também, ouro também, você vai ter que pagar 22,5%. Né? Tá para passar, não sei se vai passar. Mas enfim, é até um problema que o próprio anonimato do Bitcoin, se você for parar para pensar, se você comprar um Bitcoin de forma anônima, aqui assim, você me dá 10 reais, eu te transfiro aqui 10 reais de Bitcoin. Não tem como saber que você tem de fato, né? Só se você fizer isso através de corretora, só se você fizer a declaração do imposto de renda que tem que fazer, tá? Isso é importante para você não cair lá na malha da Receita Federal. Aí sim você está sujeito a esse tipo de regulamentação. Mas criptomoeda não é um mercado ilegal, igual muita gente pensa. Existem vários criptoativos, né? Quando você fala, não tem lastro, é instável, golpe, porque o dono da Tesla, o Elon Musk, existe manipulação igual em qualquer mercado do mundo, né? Qualquer mercado do mundo tem manipulação de preço. E o grande problema não está no Bitcoin, especificamente. Está nas pessoas que estão ofertando serviço de Bitcoin, igual tem no mercado tradicional também, né? Várias empresas aí que ofertam um ganho de garantido 5% ao mês. O que acontece com os golpes de criptomoeda é justamente isso. São as pessoas que ofertam um ganho prometendo a criptomoeda, né? E a pessoa que não conhece cai mais fácil. Fala assim, é volátil, eu acho que realmente é fácil conseguir 5% ao mês em criptomoeda. Então eu vou pra dentro desse negócio aqui. E aí, o que é? Uma pirâmide. Né? O problema não tá na criptomoeda em si, tá no serviço ofertado. Entendi. Igual eu falei, existem milhões de criptoativos, cada um com um propósito diferente, inclusive criptoativos fraudulentos. Tem pessoas que vão lá, programam uma criptomoeda X, cria ela lá e joga para quem quiser comprar e vender, pode comprar e vender, é um mercado livre. Só que na verdade, essa pessoa ela tem total controle sobre tudo. Então às vezes é uma criptomoeda que ela programa que você pode comprar, mas na hora que você vai vender, sua carteira não deixa. Caramba. Então você vai dando dinheiro para a pessoa ali, a pessoa vai te dando a criptomoeda, depois a pessoa some e você fica com aquelas criptomoedas lá sem poder vender. Acontece muito. Né? Como tudo, né? Como tudo. Por isso que é importante você estudar o que a gente chama de fundamento, fazer exatamente o que eu fiz aqui com o Bitcoin. Você não sabe o que é o Bitcoin. O que é o Bitcoin? Funciona assim, assim, assim. Você faz isso com qualquer coisa que você vai investir. Você está tirando dinheiro do seu bolso, cara. Você está trabalhando pra caramba. Você quer fazer o quê? Você não quer jogar esse dinheiro para cima. Você quer aumentar ele de alguma forma. Eu acredito, né? Eu imagino que a maior parte das pessoas pensem assim, que eles querem investir em alguma coisa para essa coisa dar uma lucratividade. Não simplesmente pensando no lucro, mas porque aquilo tem um potencial de lucro. Por que você investe, por exemplo, em empresas, sei lá, como... quais ações que você tem na carteira? Fala uma. E eu gosto muito do Banco Brasil Seguridades. Ou então do Agro 3 VEG. A VEG, né? Por que você investe na VEG e não investe na Oi? Consistência. Consistência. Exatamente. Sabe? Então, o que é isso? É o fundamento. É o fundamento daquela empresa, é o fundamento daquela ação que está garantindo que você tem uma maior chance. Não é porque a Oi vale pouco e se a Oi chegar a valer 10 reais, você tá rico. Você acha que vai valer 10 reais? Eu não acho. Não. Eu acho que não. Né? E as criptomoedas é dessa mesma forma. Só que muita gente não pensa por que não vai valer 10 reais. Só pensa tipo assim, nossa, essa criptomoeda que vale frações de centavos chegar a R$1, nossa, eu tô bilionário. Só que assim, não tem chance de chegar.
Por quê? Porque não tem motivos para muita gente querer comprar aquilo a ponto daquilo valorizar tanto assim. Tem expectativa de melhora também, né? Então não tem muito o que tem analisar. nada. Tipo assim, você olha, o que é essa moeda? De um lado você tem um Bitcoin que quer revolucionar todo o sistema financeiro mundial, permitindo que qualquer pessoa no mundo inteiro com acesso à internet consiga transacionar dinheiro de uma forma livre e anônima. E do outro, uma criptomoeda que só é uma figurinha do macaco. Um cachorrinho rindo. Por que você vai comprar isso? Porque é um cachorrinho rindo. Tá, e o que isso vai te trazer em troca? Por que um cachorrinho rindo vai fazer seu dinheiro valorizar? Verdade. Por quê? Cara, não tem motivo, não entra na minha cabeça. O pessoal investe nisso só pensando que vai valorizar mesmo. É uma mera especulação. Uma mera especulação. Agora, na ordem decrescente de valorização, né? Quais são as moedas? Porque você tem várias criptons hoje. Mas as mais usuais, as mais valorizadas e as mais conhecidas. Fala uma ordem das que você lembra aí. Como assim? Você quer saber as que mais caíram? Não, as mais valorizadas para as menos, por exemplo. Tem valor maior. Valor maior, depois a segunda, a terceira que você conhece hoje. Perfeito. A que mais vale hoje é o Bitcoin. O Bitcoin vale 25 mil dólares. 27 mil 27 mil dólares. Um Bitcoin. Depois do Bitcoin. Tem o Ethereum. O Ethereum hoje está valendo 1.600 dólares. Tá. Né? Mas essa questão de valor, isso é muito relativo, porque isso depende do quantidade de moeda que tem. Então hoje tem criptomoedas que são muito menos conhecidas que o Bitcoin e que valem mais que o Bitcoin. Tem? Tem, porque se eu quiser, por exemplo, criar uma criptomoeda que só existem 10 delas e eu vendo cada uma por R$1 milhão, você tem uma criptomoeda que vale R$1 milhão. Pois é, mas se tiver um bobo aí que quiser comprar uma criptomoeda minha que eu acabei de criar, que só existem 10 delas por R$1 milhão, tá feito. Então tem muita gente que faz criptomoeda para valer mais que o Bitcoin, porque existe pouco, ele compra dele mesmo, né? E aí a criptomoeda vale mais, e tem gente que vai comprando ali fração achando que vale mais que o Bitcoin. Entendi. Então assim, o valor da criptomoeda é mais relacionado a quantas pessoas querem comprar versus quantas tem. Entendi. Eu acho que a parte mais importante do mercado oferta e demanda mesmo. Exatamente. Não é quanto que vale cada criptomoeda, e sim o que a gente chama de capital de mercado. Capital de mercado é um termo muito importante, porque hoje em dia a gente ranqueia o tamanho da criptomoeda não é por valor, é por capital de mercado. Então quando eu falei que se a gente juntar todos os bitcoins no mundo, hoje tem 19 milhões e 600 e poucos mil bitcoins, e cada um vale 27 mil dólares. Se a gente juntar todos eles em um único lugar, aquele lugar vai estar valendo $500 bilhão, certo? Certo. O Ethereum também, se a gente juntar todos os Ethereums que existem e cada Ethereum valendo $1.600, a gente vai ter ali 300 bilhões de dólares de capital de mercado, é quanto vale o Ethereum. E aí a gente vai ter na ordem, por exemplo, a terceira maior criptomoeda que existe, ela vale $1. E ela sempre vai valer $1. E por que ela não vai valorizar? Porque ela é uma stablecoin, é o Tether que a gente chama. O objetivo dela, o fundamento dela é sempre valer $1. Para quê? Para você ter uma moeda lastreada ao dólar. Entendi. Então tem criptomoeda com lastro. Tá. Tem o Tether, né? Aí a quarta é o BNB, que é uma criptomoeda da Binance, que funciona como se fosse uma ação da Binance. Né? A gente tem várias, e cada um com os fundamentos. Tem criptomoeda aí que vale centavos de dólar, mas que tem capital de mercado aí bilionário. $1 bilhão de capital de mercado. Entendi. É uma das maiores do mundo, mas vale 30 centavos de dólar. Legal. Né? Então o valor em si da criptomoeda não importa muito. O que importa é o quê? O capital de mercado. Quantas pessoas estão ali dispostas a estar negociando ela. Quanto mais criptomoeda dela tiver, mais barata ela vai ser. Né? Se tiver uma criptomoeda que o fundamento é excelente, mas existem 1 trilhão delas, ela vai valer bem pouquinho. Mas as pessoas vão ter motivo para investir, ela vai ser mais baratinha mesmo, né? Igual eu gosto muito, né? Hoje nem é muito legal falar disso, mas tem uma criptomoeda que eu gosto, chamada Cardano, que a equipe dela é muito boa, ela veio para estar sendo como se fosse uma Ethereumzinha, né? Para fazer aplicativos descentralizados e tudo. E assim, ela tem um capital de mercado altíssimo, mas vale centavos de dólar. Você pode comprar várias dessas aí, né? Então assim, cada criptomoeda tem um propósito. Cada criptomoeda tem um porquê. E as pessoas vão investindo, vão colocando capital ali dentro, o capital de mercado. E o preço da criptomoeda é simplesmente quantas que existem e quanto dinheiro tem naquele projeto, igual uma ação. Né? Por que uma ação vale R$20? Porque a gente tem um número X de ações, e se a gente pegar R$20 vezes quantas ações existem, a gente vai ter aquela fração da empresa, da sociedade anônima, que são os 49%.
Criptomoeda é igualzinho. Tá. Interessante algo que você falou, que eu acho que vale a pena a gente pontuar, é principalmente essa questão de como tem falsos profetas no mercado, né? E sempre quando alguém vê essa questão de rentabilidade excessiva, muitas das vezes, é importante primeiro ter uma base de conhecimento para entrar no mercado, né? Por isso que eu falo, tipo assim, trouxe o Tu aqui hoje, principalmente para quem tiver interesse, ter uma referência para poder conhecer e, ao mesmo tempo, a gente já conversou sobre isso. Você vê no mercado tradicional hoje, tem o exemplo, por exemplo, de Jordan Belfort, que foi o lobo de Wall Street. Muita gente vangloria, mas eu vejo isso como algo ruim, porque foi alguém que cresceu às custas de tirar dinheiro das outras pessoas. Vendiam determinadas ações com uma falsa valorização do que era realmente o valor de mercado, numa época que era mais fácil fazer isso. Hoje é mais complicado, mas ainda assim existem esses falsos profetas, as pessoas que manipulam o mercado em cima disso. Então é muito importante de ter essa consolidação de saber o que é correto, né? Você tocou num ponto interessante, né? Que esse caso do lobo de Wall Street fala duas coisas. Primeiro, que pirâmide já existe há bastante tempo. Verdade. Né? E basicamente, esse caso do lobo de Wall Street é o que acontece no mercado de criptomoedas, principalmente com essas moedinhas pequenininhas de meme, de cachorrinho, de sapinho. A gente tinha as penny stocks, que eram as empresas que valem, penny é de centavo, né? Um penny a gente chama de 1 centavo de dólar, então são as ações que valiam centavos, que é um mercado secundário acionário nos Estados Unidos, onde a gente tinha empresas menores que não conseguiam se capacitar para estar entrando no mercado acionário tradicional, certo? E com base nisso, vendia ali um pouquinho, mas se a empresa, como ela era pequena, era uma small cap, ela resolvesse crescer, aí a gente tinha uma valorização absurda. Então o lobo de Wall Street, ele fazia justamente isso, ele captava pessoas para estar comprando na mão dele essas penny stocks, só que na verdade as penny stocks eram furadas. E hoje em dia a gente tem muita criptomoeda que faz isso, né? Hoje em dia, como o mercado das penny stocks ficou mal visto e até ficou meio irregular depois dessa questão do lobo de Wall Street, as pessoas começaram a fazer ações tokenizadas. Então muita gente vai querer abrir uma empresa, essa empresa ela não tem um tamanho grande para ser lançado na bolsa de valores, então ele cria uma quantidade X de criptomoedas e vende em nome dessa empresa. Então cada criptomoeda vai ter uma fração de dono lá dentro dessa empresa. Funciona como se fosse uma ação em troca de criptomoeda, em vez de... Funciona como as penny stocks mesmo. No Coin é mais ou menos isso? Mais ou menos, porque a Nubank ela tá na bolsa, né? A gente tem ali as ações da Nubank. Mas na prática, o que é a Nucoin, né? Você pode ganhar ou você pode comprar. E sempre que você compra, você está recebendo aquela moeda e dando dinheiro de qualquer forma lá para o banco. Né? Tá literalmente dando. Você não está colocando seu dinheiro lá para depois você sacar. Você está dando aquele dinheiro para o banco. Então ela funciona na prática igual uma ação. Qual que é a diferença? Que você vai poder gastar os seus Nucoin para ter algum desconto em alguma coisa. Né? Vai ter ali uma diferençazinha ali que você vai conseguir a utility token, né? Ele tem alguma utilidade. Mas na prática tem muita empresa que faz isso. A própria moeda da Binance, que é a BNB, ela funciona como uma ação. Né? A gente tem moedas aí de várias corretoras, várias empresas que estão funcionando assim, e que o mercado, inclusive americano, a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, está regulamentando várias criptomoedas que eles alegam tá funcionando exatamente igual uma ação da empresa. Tipo assim, não é uma criptomoeda. O Bitcoin ele não sofre tanto na mão dos Estados Unidos assim, porque ele não tem o que discutir, cara. É uma moeda. É uma moeda, o pessoal usa como bem de troca, e usa mesmo. Daqui a pouquinho eu posso até explicar mais sobre isso. Mas a gente tem várias empresas que lançam criptomoedas que funcionam como ações, e aí o mercado americano está regulamentando isso. Né? Porque é um mercado. Então, assim, tem golpes, tem todo tipo de coisa, mas tem muita coisa boa nisso também, né? A culpa é igual eu falei, não é das criptomoedas, é das pessoas que oferecem, cara, algum tipo de investimento usando as criptomoedas como fachada. A gente tem aí o CPI das criptomoedas que tá rolando, cara, que literalmente não tem uma criptomoeda lá, é só empresa que tá aplicando golpe nos outros. Contrata o Ronaldinho Gaúcho e bota o cara lá de fachada, bota a foto do mago lá e deixa fazer a mágica, cara. A foto do bruxo, né? A Tata Werneck, por aí vai. Tipo assim, o problema não é as criptomoedas, e sim as pessoas que estão... É o faraó do Bitcoin. O que é o faraó do Bitcoin? É o cara que prometeu que quem desse dinheiro pra ele ia crescer o dinheiro. Só isso. O Bitcoin não tem nenhuma culpa disso.
A culpa é totalmente dos caras que deram dinheiro pra esse cara, velho. Verdade. Se a gente fizer uma analogia assim, Arthur, vamos lá, a gente, vamos muito atrás, você contou até a história das trocas, aí tinha o sal que virou moeda de troca, depois os metais, aí depois, lá na frente tem a folha de cheque, né, que era uma coisa super valorizada, respeitada, hoje que ninguém tá tentando de cheque, aí depois vieram os cartões de crédito, né, que tiveram um crescimento absurdo, depois dos cartões de crédito vieram o próprio dinheiro mesmo, papel, moeda, e hoje, cara, já não tem mais, as pessoas, ninguém anda com dinheiro na carteira. Não. Hoje é o Pix, né, e o cartão de crédito. E a tendência do dinheiro papel, é de realmente desaparecer, acabar, né, tem até algumas brincadeiras aí que a pessoa vai pagar com dinheiro, a pessoa, mas isso é o quê? É dinheiro, entendeu? Isso está acontecendo. E aí você tem a Krypton entrando agora. Na sua opinião, qual que é a tendência da Krypton nos próximos 5, 10, 15 anos? Cara, excelente pergunta. E a tendência dela nos próximos 5 é a mesma tendência que ela estava nos últimos 5 e 10 anos. É quanto mais pessoa descobrir como que a cripto funciona, para que ela veio, e principalmente o Bitcoin, né? Porque quando o cara entra em Bitcoin, ele já está ali no universo de várias outras coisas. Não é toda criptomoeda que é feita como forma de troca. Então vamos nesse caso seu aí utilizar especificamente o Bitcoin. Isso. Cara, é mais pessoa querer adotar. Porque qual que é a diferença do Bitcoin pro Pix? No meu conceito, Tá. o Bitcoin você paga uma taxazinha para transacionar, conta, mas o que você ganha no pós? Ninguém sabe que você está transacionando aquilo. Não tem como inflacionar, não tem como congelar sua conta bancária, né? Se você tiver dinheiro em banco, na sua poupança, a gente já teve caso da poupança sendo congelada aqui. Uhum. Mesma coisa está acontecendo lá na Argentina, nesse exato momento, né? O Bitcoin lá, ele está valendo mais do que valeu em qualquer época da história. Por quê? Porque a inflação lá está absurda, né? O pessoal está tentando congelar preço, está tendo saque no supermercado, está tentando congelar o valor do dólar, o dólar explode, né? Hoje em dia, em Buenos Aires, tem mais de 2.000 comércios que aceitam Bitcoin. Caramba! Simplesmente. Tem um site, Bitcoin Map, mapa Bitcoin, você consegue ver isso. Você vê os países que tem mais comércio que aceita Bitcoin. Cara, Argentina, Venezuela, El Salvador, lógico, né? Que é o país que fez o Bitcoin virar uma moeda de curso legal. Ucrânia. Cara, na Ucrânia, foi uma situação bizarra. Isso aconteceu, olha só, isso aconteceu ano passado. Do dia pra noite a guerra começou. O governo congelou um tantão de conta. Caramba. Congelou, cara. Congelou as contas por questão de força maior. Sim. Né? Precisa de dinheiro ali pra situação estar de guerra. com uma guerra contra a Rússia. Cara, é a Rússia. Segundo país mais forte do mundo, tá ali na sua cara, ali querendo invadir esse território. Cara, isso infelizmente é uma força maior. A gente vai ter que confiscar dinheiro pra conseguir ganhar essa guerra, senão a gente vai perder nosso território. Cara, então milionários do dia pra noite ficaram só com a roupa do corpo. Verdade. Por que só com a roupa do corpo? Cara, não tinha dinheiro para pagar conta de casa, energia elétrica, não conseguia ir no supermercado. Se fosse no supermercado, já estava tudo em falta. Ah, tem carro, vou tentar fugir. Como é que você vai abastecer o carro se você não tem dinheiro? Só conseguiu sair de lá da Ucrânia e começar uma vida nova num país vizinho quem tinha Bitcoin. Porque todo mundo, na época da crise, começou a aceitar e transacionar Bitcoin. Inclusive, cortaram a internet lá na Ucrânia. E o pessoal continuou transacionando Bitcoin sem internet através do negócio que chama rede mesh. Que são vários computadores que estão conectados entre si até que chega num final que tem acesso à internet. Né? Então, se a gente tiver sem internet aqui, mas a sala do lado aqui está com internet, a gente pode puxar um cabinho daqui para lá. Entendi. E aí o computador daqui conecta com o computador de lá e o computador de lá manda as informações aí para um servidor externo. Lá na Ucrânia funcionou dessa forma. Então, na época de crise, a gente realmente vê o valor disso. Né? E a gente já teve uma história aqui no Brasil que foi algo parecido e que não tinha muito para onde correr. Principalmente você deve lembrar, né? Que foi o confisco da poupança. Eu não era nascido, não. Mas estudou a história. Foi, né? Já estudou, já leu aí alguma coisa, assim. Cara, confisco na poupança, se ele acontecer hoje em dia, eu tenho plena convicção de que eu tô muito tranquilo, porque eu tenho Bitcoin. Mas tem poupança também. Tenho, cara, eu tenho dinheiro em tudo, né? Você diversifica. Você tem que diversificar. Eu tô aqui só falando de criptomoeda, mas criptomoeda é cerca de 20% da minha carteira. Ia perguntar isso. Né? É importante você dividir os ovos em uma cesta, porque se você tropeçar e derrubar uma cesta, você ainda tem 5. Você não vai perder todos os ovos. Né? Então, eu invisto em Bitcoin. Tem gente que Bitcoin eu não tô nem aí, filho, é 100% cripto.
E aí pronto, aí o cara é hackeado, perdeu tudo que tinha. Tudo, inclusive aconteceu recente, um youtuber foi hackeado ao vivo, porque ele abriu a senha da carteira dele. Ele abriu a senha da carteira dele na live, cara. Puta, levaram tudo. Levaram, aí acabou que ele fez um vídeo lá chorando e o cara ficou com dó e devolveu parte. Eu não vou falar quem que é, mas esse caso viralizou bastante, né? Então se você pesquisar aí, youtuber de Bitcoin é hackeado, criptomoeda, né? Ele é hackeado ao vivo, mostrou a senha, você vai ver o cara chorando lá, cara. Caramba. Aí, você não pode contar com isso. Não pode. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de ter exposição em renda fixa, que é importante. Tem ações brasileiras que eu acredito. Eu quero ter exposição em dólar, em ouro, né? Eu quero ter exposição em ações dos Estados Unidos, ETFs. Você tem que ter uma reserva de emergência e você também tem que ter uma exposição em criptomoeda. Sim. Né? Não é porque eu tô aqui falando de criptomoeda, vivo e respiro criptomoeda, que 100% do meu dinheiro está lá dentro. Né? Hoje em dia, qual que é a chance do Bitcoin acabar? O Bitcoin só vai acabar se a internet do mundo inteiro acabar. Que não vai acabar. Enquanto uma única pessoa tiver acesso à internet, essa pessoa ela fica capaz de conseguir minerar todos os Bitcoins ali o tempo que quiser e vai ganhar toda a recompensa para isso. É verdade. Então, se uma pessoa tiver com acesso à internet, qualquer pessoa consegue transacionar Bitcoin, porque ela vai estar ali garantindo que isso transaciona. Cara, hoje em dia a gente tem internet no espaço, né? Que são satélites da SpaceX que fornecem internet através do espaço. Então, assim, a única chance do Bitcoin acabar é se a internet mundial acabar. E se a internet mundial acabar, os outros também vão. A última coisa que a gente vai preocupar, cara, é com o Bitcoin. Porque o mundo inteiro vai parar. Tudo cara. hoje é internet. Tudo hoje é internet. Tudo hoje é internet. O banco hoje é na internet. Eu acho que vai prejudicar muito mais o sistema bancário do que o próprio Bitcoin. Na verdade, a vida das pessoas hoje é internet, né? Tudo é internet. Hoje sua vida tá no celular. Quando rouba o celular, você fala, o cara leva a máquina, deixa a tecnologia aqui. Exatamente, cara. Então, assim, é por isso que eu acho que o Bitcoin é uma tecnologia tão revolucionária. Você só consegue acabar com ele se acabar com a internet. E ele veio justamente para solucionar vários problemas aí que a gente tem na sociedade. Tinha até uma coisa que eu falei que eu explicar, o negócio da Rússia, da Ucrânia, né? Eu falei que o valor do Bitcoin tá na hora que você realmente precisa dele, cara. Lá na Argentina, o Bitcoin tá mais caro do que vale na história. E olha que o Bitcoin, ele caiu aí nos últimos anos, né? Outra coisa também de falar é porque o pessoal pensa que o Bitcoin ele é uma coisa completamente avulsa ao mercado. E na verdade não. Quanto mais tempo passa, mais o Bitcoin ele vai ficando correlacionado com os mercados também. Hoje em dia, a gente está na véspera aí hoje, né, que a gente está gravando isso aqui, vai acontecer amanhã a FONC, que é a reunião do Banco Central Americano para decidir a taxa alvo de juros lá nos Estados Unidos. Cara, isso impacta diretamente no mercado cripto. Porque tem muito investidor de bolsa de valores que tem exposição em criptomoedas, enxerga a renda variável como volatilidade, risco, e se tiver aumento na taxa de juros vai querer correr para uma renda fixa. Verdade. E aí vende Bitcoin e corre para renda fixa. Bitcoin cai. Hoje em dia tem ETF de empresa gigante, a BlackRock é a maior gestora de fundos do mundo. Tem um capital trilionário querendo entrar para o mundo das criptomoedas. Cara, tudo isso, empresa entrando, governo regulamentando, isso não piora a situação do Bitcoin, né? Eu já provei aqui que o Bitcoin ele é anônimo, mesmo se você regulamentar, você consegue utilizar e transacionar de uma forma livre sem ninguém saber o que você está fazendo. Prova disso é a China, que desde 2013 está tentando parar o Bitcoin lá e não consegue. Não consegue. Mas o governo regulamentando, ele vai o quê? Vai permitir, regulamentar é diferente de proibir. Né? Regulamentar ele vai criar regras para você usar aquilo. Se tiver regras e isso incentivar pessoas a entrar, quanto mais pessoa tiver, mais o preço vai subir. Mais pessoa vai utilizar, mais estável ele vai ficar. Né? Consequentemente, maior a rede vai ficar. Então a gente tem aí projetos de ETFs serem lançados lastreados em Bitcoin. Né? A BlackRock tem um banco alemão, o Deutsche Bank, que está aí para ofertar serviços para empresas institucionais e só ele gerencia 1 trilhão de euros de capital. Algo assim absurdo. Vai começar a ofertar serviço de Bitcoin. E quanto mais empresa dessa a gente tiver, cara, maior vai ficar o mercado de criptomoedas e também mais correlacionado com o mercado tradicional, justamente por conta aí desses pontos que eu falei. Então agora eu volto no começo da nossa conversa. Eu cheguei aqui explicando o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, expliquei sobre a blockchain, sobre o efeito que tem, e expliquei sobre o halving, que é a recompensa
aí dos mineradores que vem reduzindo a cada 4 anos. Sim. A cada halving que acontece, o preço do Bitcoin explode. Todos os halvings aconteceu E isso. cresce o quê? Quantos por cento em média? Cara, a cada halving cresce menos, porque ele vai sempre aumentando o valor. Sim. E quanto mais o valor aumenta, mais difícil fica dele continuar aumentando. De certa forma, mais escasso, né? Ele fica mais escasso, mas, por exemplo, para o Bitcoin sair de $1 e chegar a $10, ele precisa, assim, de pouco dinheiro, né? Vamos supor que a gente tem 19 milhões de Bitcoin e o Bitcoin vale $1. Tá. Então, a gente tem 19 milhões de dólares. Certo. Então, para ele chegar ali até $10, a gente precisaria de aumentar esse dinheiro vezes 10. Beleza, de 19 vai para 190 milhões de dólares. Mas dos 10 para chegar no 100, aí a gente está falando aí dos 190 milhões de dólares, que vai precisar de 1,9 bilhões de dólares. Então, assim, é uma valorização aí de 10 vezes, mas que precisou de muito mais dinheiro Entendi. do que a última valorização de 10 vezes. Então, no primeiro halving, a gente valorizou, tipo, sei lá, 14.000%. No segundo, a gente valorizou 7.000%. Aí, no terceiro, que passou agora, a gente valorizou, tipo, 800%. Então, pode ser que no quarto, o Bitcoin, que hoje está valendo, sei lá, 27 mil dólares, chegue a 100 mil dólares um Bitcoin, mas isso é uma alta aí de 400%. É muito grande. Entendeu? É uma alta aí que o preço vai quadriplicar, que ele vai chegar a 100 mil dólares, vai ter muita gente investindo em Bitcoin, mas não vai ser percentualmente uma valorização tão grande igual as outras Entendi. que a gente já teve. A tendência é que, sim, a cada halving ele fica mais escasso, os mineradores precisam vender o Bitcoin mais caro, porque pô, ele recebe Bitcoin e precisa vender esse Bitcoin. Ele tá ali gastando energia elétrica, aquele tanto de computador. Interessante essa métrica. É. Legal. Inclusive tem um gráfico que chama Stock to Flow, que foi desenvolvido pensando nisso. Porque sempre que tem o halving, o Bitcoin fica mais escasso, e a gente tem não só menos Bitcoins sendo minerados, como mais pessoas querendo entrar. Então o preço sobe, certo? Então o preço subindo, com o Bitcoin ficando mais escasso, isso potencializa aí a alta do mercado. Então, uma parada, tipo assim, muito interessante. E a gente tá fácil ao halving, né? O halving vai acontecer ano que vem. Então, quando chegar lá em julho, agosto, setembro do ano que vem, daqui um ano, vocês vão ver o preço do Bitcoin e vocês me falam o que aconteceu. Você acha que hoje que tá 27 mil dólares, você acha que chega a quanto até junho do ano que vem? Cara, eu acho que deve chegar uns 100 mil. 100 mil já, cara? Eu acho que chega. Caramba. Não é difícil, porque ele já chegou a 70. E se acontecer o halving, com base nas métricas passadas, com base no que ele já fez, no histórico do Bitcoin, ele sempre supera a máxima dele. Sem falar que a gente está tendo várias empresas querendo entrar para o mercado de criptomoedas. É a primeira vez que está acontecendo isso na história. Nunca teve uma empresa que gerencia 10 trilhões de dólares de ativos querendo comprar Bitcoin. Legal. Se essa empresa comprar Bitcoin e o Bitcoin ficar mais escasso, além de ser mais difícil de conseguir Bitcoin, a gente vai ter uma empresa que oferta ativos para o mundo inteiro de forma regulamentada, investindo $1 trilhão ali no Bitcoin, quem sabe. Não, mesmo se for 1 trilhão, se for, sei lá, 100 bilhões, 50 bilhões, cara, 50 bilhões já é 10% do que o Bitcoin vale hoje. A empresa consegue investir aquilo ali sem nem fazer cosquinha nela. Verdade. Só que não é uma empresa. Cara, são várias empresas que estão fazendo isso nesse exato momento. Né? Então, a gente tem vários fatores que, sim, mostram que o Bitcoin não só pode, como ele provavelmente vai subir, não ano que vem também, mas com o passar dos anos. Sim. Né? Então, eu acho que, pô, a gente tá falando de ano que vem, mas eu não duvido nada. Daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, o Bitcoin tá em outro patamar, mas com preço muito mais estável. E a tendência do Bitcoin é ficar igual ao ouro. Sim. Né? Hoje em dia o ouro ele é paradão, o ouro ele não mexe direito. Não, oscila pouco, verdade. Justamente por quê? Porque ele é escasso, porque ele é feito como reserva, né? O cara quer proteger o patrimônio através do ouro. E, cara, tem tanta gente ali com ouro que se o cara vou vender, sei lá, 10 bilhões de dólares em ouro, não vai fazer cosquinha no preço. Hoje em dia a gente tem 13 trilhões de dólares em ouro no mundo. Se o cara vender 10 bilhões, isso não vai... Cosquinha não faz nem vai cosquinha. cair 1%. O que é isso, né? Verdade. O ouro cair 1% é uma queda absurda. Por quê? Porque é muita grana saindo de lá de dentro, mas não representa nada para eles. Verdade. Agora, um negócio interessante, você falou no início aqui. Realmente o desconhecimento, ele é uma ignorância da pessoa, né? Ignorante que eu falo no sentido de desconhecer. Perfeito. E assim, com essa aula que você deu aqui, eu acho que é interessante. Por exemplo, eu desconhecia completamente. Interessante, cara, eu gostei. Tem embasamento, tem fundamento, sabe?
existe, sabe, uma linha de raciocínio. Eu, leigo, quero comprar, né? Você que está assistindo a gente, quer comprar cripto. Qual que é o caminho, quais são os passos, como fazer a coisa da forma certa? Correto, perfeito. Hoje em dia, existem várias formas de você comprar criptomoedas e formas regulamentadas. Por exemplo, se você comprar de uma forma direta, que é o que a gente chama de P2P, você pode querer comprar aqui R$100 de Bitcoin. Você pode reportar isso para a Receita Federal, você colocou na sua declaração de imposto de renda, está 100% legalizado. A forma mais simples de você entrar para o mercado de criptomoedas é através de corretoras. Então, assim, existem corretoras nacionais, brasileiras, existem corretoras internacionais. Em ambos os casos, você vai criar uma conta na corretora, vai mandar seus documentos para comprovar que você é você mesmo, né? Você vai mandar seu CPF, comprovante de endereço, a selfiezinha lá com a carteira de identidade, tem que mandar esses negócios tudo. Para quê? Para eles verem que você é uma pessoa de verdade, não é alguém querendo... Pô, criptografia, né? Você pode criar uma conta na corretora, não falar quem que você é, mandar dinheiro sujo lá para dentro e lavar dinheiro. Pô, é possível com as criptomoedas, por isso que vem essas regulamentações. É importante. Então, você cria conta na corretora que você quiser, nacional ou internacional, faz um Pix para a corretora, o Pix cai na hora mesmo, você pega aquilo ali, compra Bitcoin, pronto, você tem Bitcoin. Entendi. Baixa um aplicativo de carteira no seu celular, saca o Bitcoin da corretora, né? Porque a grande questão do Bitcoin é o que a gente chama de autocustódia, é você ter o seu próprio Bitcoin. Se estiver na corretora e a corretora sofreu um ataque hacker, é a mesma coisa de você ter o Bitcoin no banco e o banco sofreu um assalto, você perdeu seu dinheiro. Entendi. Interessante esse ponto. E armazenamento? Quando a gente fala sobre esse ponto de armazenamento, quais são as formas de a gente armazenar? Hoje em dia existem dois tipos de carteiras, né? Que tipo de carteira? É onde você vai deixar seu Bitcoin. Tem as carteiras custodiais e as não custodiais. Custódia, né? Quando você transfere a custódia para um terceiro. O que você ganha com isso? Você ganha aí, de certa forma, uma segurança de que se você perder sua senha, cara, você chega lá, comprova que você é você consegue resetar a sua senha. Mas em compensação, se essa custódia, uma empresa, sofreu um ataque hacker, se essa empresa der um golpe, for um esquema de pirâmide, você perdeu o seu negócio. E tem as não custodiais, que é você quem vai estar ali tomando conta do seu próprio patrimônio. É como se tivesse um cofre lá na parede da sua casa e guardar ouro lá dentro. Né? Então, você guardar ouro no banco, guardar ouro dentro da sua casa, cada um tem sua vantagem e desvantagem. E a não custodial, ela é justamente feita para a pessoa que preza pela própria segurança e pelo próprio patrimônio. Então, assim, você vai comprar na corretora, você vai sacar para sua carteira. A carteira é o quê? É um aplicativo de celular que você baixa. Muito simples. Lá tem os QR Code que você transfere para lá e tal. Sacou ele para dentro, cara, você vai ter uma senha, que são 12 ou 24 palavras aleatórias. E, assim, só vai ter acesso àquela carteira quem tiver essas palavras. Pra ter uma ideia, tipo assim, é impossível uma pessoa conseguir hackear uma carteira de Bitcoin. Porque a probabilidade, isso é por tentativa e erro, né? A probabilidade dela conseguir acertar 24 palavras na ordem certa é difícil, é impossível. É mais difícil ganhar na Mega Sena. Cara, tipo assim, tem um cálculo que fala assim, quanto tempo que o computador levaria, estatisticamente, para acertar as 24 palavras de uma carteira na ordem certa. Tipo assim, o tempo que ia levar é tipo 10 vezes a idade do universo. Caramba. Tentativa e erro. Considerando, tipo assim, 300... sei lá, milhões de tentativas por segundo. É um trem assim, absurdo. Então é impossível, cara. É impossível de conseguir botar ali 24 palavras exatamente na ordem certa para acessar uma carteira, por exemplo. Então, essa que é a segurança do Bitcoin. Se você tem uma carteira sua, uma carteira não custodial, você tem a segurança de você estar com ele totalmente seguro dentro da sua posse. Qual que é o problema disso? Se você perder essa senha, já era. Não tem quem você recorrer, não tem uma empresa por trás daquilo, não tem... Ah, eu esqueci minha senha. Clique aqui em esquecer sua senha, vai chegar um e-mail para você redefinir. Não existe. O problema é esse. O problema não, né? Eu acho que isso é uma segurança. Você tem um cofre na sua casa, você esquece a senha, não tem como você arrombar esse cofre. Você perdeu o que está lá dentro. Carteira, eu esqueci a senha, eu não consigo resgatar o que está lá dentro. Né? Então, voltando aqui na sua pergunta, eu quero me expor ao Bitcoin. Abre conta na corretora, manda seus documentos e você faz um Pix para lá. Tem as nacionais, tem as internacionais. As internacionais, elas são mais recomendadas para quem é trader, porque tem mais liquidez. E as nacionais é aquele mais simples, né? Eu quero comprar Bitcoin. Vai lá, faz um Pix, compra Bitcoin, tá ali. Fácil. Né? A nacional é regulamentada,
constantemente. A Nacional ela já declara o imposto de renda automaticamente para você, então vai te tirar esse peso de você ter que mexer com o contador, né? Então você junta ali uma quantidade de Bitcoin na corretora. Se você quiser utilizar uma carteira custodial, você pode deixar ali dentro da corretora. A corretora vai ficar tomando conta dos seus Bitcoins para você. Sim. Agora, se você quiser ser responsável por tomar conta dos seus Bitcoins, igual no caso da Argentina, da Venezuela, da Ucrânia, que está acontecendo, aí o ideal seria que você tivesse sua própria carteira. Que você tomasse conta do seu patrimônio para você gastar Bitcoin ali a hora que você quiser. Então você vai pegar a corretora, vai fazer um Pix de Bitcoin para sua carteira no celular, por exemplo, e lá dentro do celular você tá com seus Bitcoin ali que só você mexe. Interessante. Né? E funciona literalmente dessa forma. Então assim, na teoria é bastante detalhezinho que eu precisei explicar aqui para você entender de fato como que funciona o Bitcoin. Mas o que é na prática, cara? É um dinheiro virtual, anônimo, que você pode usar em qualquer lugar do mundo. Verdade. E o valor dele tá nele mesmo. Tanto que tem muito lugar, inclusive aqui no Brasil, que aceita Bitcoin e o preço das coisas é em Bitcoin, não é em real. Né? A gente tem a Bitcoin Bit lá em tem uma tabela? Tem, tipo assim, é óbvio que, tipo, né, 0,0 tantos Bitcoins vão ser R$10. Então, assim, se esse prato de comida vale R$10, isso vai ser tantos Bitcoins. Legal. Né? Mas já tem umas coisas tabeladas. Lá em Jericoacoara, no Ceará, tem um projeto social que chama Praia Bitcoin, que tudo lá na praia é comercializado em Bitcoin. Que massa, gente. E lá tem uma escola, inclusive, que os alunos da escola, é uma escola pública, e os alunos, eles aprendem sobre Bitcoin por conta desse projeto social. Legal, cara. Então eles recebem tipo um cartãozinho de débito com Bitcoin lá dentro, que funciona através da rede, que lá tem uma carteira. E aí todo dia eles compram frutas por tipo 10 satoshis, né, que é 0,0010 Bitcoins. E, pô, 10 satoshis é nada, é centavos. Mas isso é pra quê? Pra estimular os meninos a chegar lá e usar o Bitcoin como moeda de troca. A gente tem Rolante, no Rio Grande do Sul, que foi conhecida como a cidade mais bitcoiner do mundo, que é a que tem mais estabelecimentos que aceitam Bitcoin por área, porque ela é pequenininho. Tem 100 pessoas que aceitam, do mundo. É porque é muito pequeno e tem tipo 100 pessoas que aceitam Bitcoin. Aí o volume é grande. Aí tipo, você pegar assim, área por quantidade de estabelecimentos, lá ganha em estatística, entendeu? E a gente tem aqui em São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras, muita gente não sabe aqui em Minas, mas muito lugar em São Tomé das Letras aceita Bitcoin. Porque é um lugar bem alto astral mesmo. O cara consegue comprar droga com Bitcoin. O cara vem estrela, não vai comprar droga? Nossa, eu vou comprar cogumelo aqui. Quanto que é? 0,0 tantos Bitcoin. Faz o Pix aí, pronto. E como que a CryptoTu pode ajudar os clientes que estão ouvindo a gente aqui? Bom, primeiro você pode me seguir nas redes sociais, né? Nas redes sociais eu te ensino muita coisa de graça. Cara, eu posto lá vídeo todo dia, toda semana, falando sobre o que o Bitcoin pode fazer. Será que não uma moeda que fica parada? O preço varia. E se o preço varia, você quer comprar caro. Você não quer comprar caro, você quer comprar barato. Né? Então eu mostro para você as horas melhores para você comprar Bitcoin, vender Bitcoin, para além de estar protegendo o seu patrimônio, você também vai estar lucrando, né? Porque o importante do negócio é ganhar dinheiro também, né? A gente quer investir, a gente quer proteger o patrimônio, mas a gente está falando de mercado de renda variável e investimento. Sim, verdade. A gente quer também lucrar com isso. Então nas minhas redes sociais eu posto desde oportunidades de mercado até conteúdo assim, ensinando você sobre Bitcoin, ensinando você sobre várias criptomoedas, conceitos, fatos, curiosidades, tudo isso eu posto. E além do mais, entrando lá no meu site, crypto.com, não sei nem se consegue aparecer aqui, ó, crypto.com, lá também tem serviços de consultoria, de mentoria, tem o meu grupo gratuito do Telegram, que você pode entrar e conversar diretamente comigo se você tiver alguma dúvida, mandar mensagem lá no Instagram. Hoje a gente já tem uma comunidade, o Rafael até participa dela, né? A gente faz live semanal, só falando de oportunidade, de carteira, rebalanceamento, estratégias, passando visão. Porque igual eu falei, cara, macroeconomia hoje em dia impacta no Bitcoin. Você não pode só olhar para o Bitcoin e cruzar os braços. Se você quiser lucrar de verdade no mercado, você precisa de uma estratégia, precisa seguir uma estratégia. E foi pensando nisso também que eu criei uma aula ensinando a estratégia que mais me deu dinheiro hoje em dia no mercado de criptomoedas, que é o Triângulo de Ouro. Essa estratégia eu demorei praticamente 6 anos para estar desenvolvendo, aplicando, e foi o método com que eu consegui uma alocação específica
de Bitcoin dentro da minha carteira para eu ter o melhor desempenho possível. Então, né, aqui eu acho que o tempo ele já está até um pouquinho corrido, se eu for explicar isso já vai um baita tempo, mas eu disponibilizei essa aula gratuita se você quiser assistir. Então entra lá no meu site cripto.com/triângulo de ouro, que você consegue acessar de forma gratuita essa aula e aprender agora mesmo. Depois que esse programa acabar aqui, você vai correr e acessar esse site para você aprender agora, hoje, qual que é a estratégia e como que funciona a estratégia que mais me deu dinheiro com criptomoeda até hoje. Ó, 100% de graça, de presente aí para você estar acessando o meu site cripto.com/triângulo de ouro. Agora um bate pronto. Se você tivesse sentindo uma dor no corpo, qual profissional você procura? Médico. Um médico. Se você tiver uma ação contra você, quem que você procura? Advogado. Isso. Se você tem um problema na empresa, sua área contábil, quem que você procura? Contador. Se você quer construir uma casa, Um engenheiro. Se você quiser um seguro de vida de bom, um seguro empresarial, um seguro saúde, ou trabalhar com investimento em dinheiro, você procura quem? Café com Fagundes. Café com Fagundes. E se você quiser saber tudo sobre Krypton? Procura o Cripto. É isso aí. Procura o Cripto que você não vai se arrepender. Sensacional. Muito bom. E já chegando ao fim aqui, te agradecer. Tu foi sensacional, uma aula aqui. Eu acho que vale a pena para quem está assistindo a gente fazer a aula com ele, mentoria, consultoria. Eu já participei da mentoria, aprendi muito. Era uma das áreas que eu tinha mais, digamos, um calcanhar de Aquiles. Estou melhorando isso, tem que aprender, principalmente nessa questão de diversificar. Porque hoje eu vejo que é uma moeda que você tem que ter no portfólio, não só o cripto como outras, né? O Bitcoin como outras, mas que te dá uma segurança, principalmente em momentos mais catastróficos. A gente nunca sabe qual que é a realidade do nosso país no futuro. Muita gente preocupa com isso e é necessário planejar, porque na hora que acontece você não consegue mudar esse cenário. Então é importante, entra lá agora já, quem está escutando a gente aí, vamos deixar o link na descrição do vídeo e desde já te agradecer, foi sensacional, muito bom aqui. Você tem algum ponto mais pra... Cara, top. Te respondendo, vou investir em cripto. A gente criou até um conceito novo. Que ele inventou o Krypton e o... Como que é? Bitcoin. Eu vou até criar a hashtag Bitcoin e Krypton. Bitcoin e cripto. Pô, legal demais. Que bom que eu tive aqui a oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês, desmitificando, né? Porque eu acho que a grande questão, que eu conversei bastante com o Rafael aqui, é da gente conseguir desmitificar as criptomoedas. Sim. Porque muita gente chega justamente com a cabeça que você chegou. Nossa, é golpe, não tem lastro, é volátil. Uhum. E o meu objetivo aqui é justamente pegar essas dúvidas e sanar elas. Uhum. Mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Verdade. Bitcoin na prática não é nada de 7 cabeças, é um dinheiro virtual, pô, é igual o Pix, né? Igual qualquer transferência que você for fazer e tem lá as suas vantagens. Então, se eu conseguir pelo menos uma pessoa que está me assistindo aqui, se eu conseguir, tipo assim, mudar a cabeça dela e quebrar esse gelo de criptomoeda, você não precisa colocar todo o seu dinheiro em criptomoeda. Existem várias estratégias que você pode seguir e tá investindo de forma segura, né? Tem muita estratégia que você pode fazer com base nisso. E você vai estar, nem que seja um pouquinho mais protegido de todo esse caos que hoje em dia é o sistema fiduciário, inflação, centralização, tudo isso é um problema hoje em dia. Verdade. Você pode continuar investindo em ação, pode continuar tendo todos os seus seguros, mercado tradicional, pode ter dólar, você também pode ter um pouquinho de criptomoeda, né? Pode ter ali Bitcoin, Ethereum, né? Cada criptomoeda tem seu propósito. Você pode ter ali dentro do seu portfólio de criptomoeda, que também é uma parte do seu portfólio de todos os seus investimentos que você tem. Então eu queria agradecer aí pela oportunidade que vocês me deram de estar vindo aqui, trocando uma ideia, desmitificando e principalmente batendo um papo aqui, que é o que eu mais gosto, né? Por mim, vou aqui só sentar numa mesa, tomar uma cervejinha aqui e conversar de Bitcoin. Ainda não pode, né? Porque aqui é o café com Fagundes, não é cerveja. Cerveja é só mais tarde, né? Acho que depois das 6 horas vira cerveja com Fagundes. Aí já muda. Mas mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. E se tiver alguma dúvida, já sabe onde que procura, tanto questão de seguro quanto questão de criptomoeda. Até, para poder finalizar, acho que eu fiz uma alusão muito boa aqui agora do que a gente estava pensando. Criptomoeda pode ser o seu seguro
para catástrofes. Pode, Catástrofes globais, financeiras. Quando tudo dá errado, você tem ao que recorrer. Então, da mesma forma que hoje você tem a recorrer, por exemplo, seguro de vida e outros seguros principalmente, que nosso público tem interesse nisso e sabe da importância, é também se preparar para momentos de instabilidade. E aí que entra principalmente. Bem bacana isso. Muito bom. A gente vê a criptomoeda na prática na hora que o pau tá quebrando, cara. É na hora de momentos de instabilidade econômica que a gente realmente vê valor naquilo que tem. E ela vira uma moeda de segurança. Vira uma moeda de segurança. Que é justamente a questão aí pelo qual o Bitcoin veio lá em 2009 e continua crescendo a cada dia que passa. Nas crises, usa a cripto. Exatamente. Sensacional. Um Muito abraço, obrigado galera. mais uma vez. Sucesso pra você aí, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente. Qualquer dúvida que tiver, já sabe, né? Um abraço, amigo. Gente, abraço pra todos. Um abraço, obrigado aí, galera. sucesso pra vocês. Tchau, tchau.